Fala, minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Grêmio 0, Corinthians 2, que acaba de acontecer lá na arena do Corinthians. 2-0 pro Timão e um grande problema. A derrota não foi de um Grêmio jogando mal, o Grêmio até jogou o que pôde, fez uma partida razoável, com algumas diferenças, obviamente. Porque jogar contra o Juventude na arena é bem diferente de enfrentar o Corinthians lá em São Paulo. Mas a verdade é que, exceto essas questões de jogou bem, jogou mal, o resultado na tabela mostra um Grêmio que neste momento está na 11ª colocação a 8 pontos do G7. E por enquanto abriu o G7. A boa notícia era G6, aí teremos um brasileiro que está na ponta, ou Palmeiras ou Flamengo, que vai ganhar a Libertadores, vem para G7 e automaticamente neste momento são 8 pontos de distância para o 7º colocado. Mas só tem mais 7 rodadas do Brasileirão. E se tu pensar de jogou bem, jogou mal, aproveitou, não aproveitou, cara, o negócio é o seguinte, o Grêmio tem que tentar uma façanha que tá muito difícil nesse momento, que seria conseguir uma vaga para a Copa Libertadores da América. Mesmo que pré, tá? Nós nem estamos falando mais da Libertadores vaga direta. Hoje são 8 pontos. Tá bom, se a gente começar a torcer para um campeão da Copa do Brasil, se manter ali na frente, o próprio Corinthians pode ser, né? Pode ser Corinthians, pode ser Vasco, pode ser Fluminense, pode ser Cruzeiro. Bom, um dos campeões tá mais pra frente, aí abre um G8, dá uma melhoradinha, quem sabe 6 pontos. Mas ainda assim tá distante. E é esse o tamanho do impacto que essa derrota pro Corinthians causará na tabela. Hoje, aquela onda positiva de Copa Libertadores da América já fica, né, já dá uma pancada assim, tu pensa em, talvez não vai dar certo. Bom, eu também levei uma pancada na KTO, pois é, vocês estão acompanhando aí o Debate Raiz, a gente tá com o nosso ranking das coroas, sabe quem é que acertou e tá se vangloriando no grupo? Tiger Junk, colocou que seria 2-0 pro Corinthians. Agora o Tiger disparou, ele vai levar o prêmio do Crise das Passagens, que é com quem a gente viaja, e também vai ser o grande cara, o rei das coroas na KTO, vai ser o coroado do ano do Debate Raiz com muitos acertos. Infelizmente eu me quebrei. A KTO é assim, a gente não mente pra galera. Na KTO a gente comunica, olha, vai ter vezes que tu vai ganhar e vai ter vezes que tu vai perder. E é isso que a KTO quer que tu saiba. Não acha o seguinte, vou fazer minha vida, vou pegar o dinheiro que eu tenho guardado para uma viagem, ou que eu pago as minhas contas e vou colocar e vou triplicar. Não acontece isso. A não ser que tu seja um cara preparado, que estude e tudo mais, mas assim, no palpiteiro tipo a gente, vai na boa, vai no entretenimento. É essa a nossa dica. Se tu quiser, pra dar graça nos jogos, tô vendo aqui, ó, tô gravando o vídeo e vai começar o jogo do Inter, tem aqui, ó, o Inter vence, Alan Patrick marca em cobrança de pênalti, tá pagando 8, tem uma odd turbinada pra essa situação pro jogo do Internacional contra o Galo no Beira-Rio, com o Alan Patrick marcando de pênalti. Bom, se acontecer, o cara se dá bem, mas pode não acontecer, então saiba disso. Na descrição, no primeiro comentário, tem o link da KTO para tu brincar e te divertir. Gente, olha só, o Grêmio não fez jogo ruim, tá? Não foi algo trágico, pelo contrário, jogou do mesmo estilo de jogo do Juventude, mas não era o Juventude, era o Corinthians. O problema é que o Mano coloca essa espécie de 4-1-4-1 que ele tá colocando, uma linha de defensores, 2 laterais, 2 zagueiros, aí um primeiro volante que é o Dodi, o Arthur sai mais pela esquerda, o Edenilson mais pela direita. Esse esquema pode ser facilmente confundido, principalmente quando vem para marcação, porque o Arthur ele recua mais para a esquerda e fica Arthur e Dodi. E aí o Edenilson, ele cai um pouco mais pela direita, mas ele também faz a central. Parece um 4-2-3-1, mas na prática, quando tá com a bola, o Arthur é quem avança. E fica o Dodi na frente da zaga, por isso a linha de 4 mais 1, 4-1. Aí o 4-1, porque lá na frente tem o Carlos Vinícius, dos dois lados Alisson e Amuzu, no meio aqui o Arthur e o Edenilson. Só que qual foi o grande problema aqui? Em vários momentos, o Edenilson estava sozinho na meia cancha. O Arthur recuava demais. E recuava porque ele precisava ajudar ali a dar a sustentação defensiva, para fechar espaços, para não deixar os caras marcarem. O Arthur foi muito dedicado na marcação do Grêmio e em vários momentos ajudando. Mas outros tantos momentos, o Grêmio saía com a bola e não tinha alguém para dar a qualificação daquele passe que a gente conhece do Arthur. O Edenilson vai tentar, mas ele também não é meia. Ele é meio campista, ele tá atuando como um meio campista, não é nem um volante, nem um meia, ele é um meio campista, ele tá num híbrido ali, numa espécie de terceira função de meio campo, para a gente entender que ele não é nem aquele meia lá na frente, nem o segundo volante aqui atrás, mas aí faltava gente. E para ajudar, principalmente o lado direito do Grêmio, ele tinha um João Lucas jogando normal, não dá para se esperar muito mais do que ele tá jogando, pelo menos nunca mostrou no Grêmio mais do que poderia.
Tu tem um Alisson que estava abaixo, diferente da última partida que ele foi decisivo, dessa vez ele foi abaixo, ele foi um cara, inclusive, que predicava as jogadas em alguns momentos, não conseguiu render, vai acontecer em algum momento, e tu tinha um Edenilson um tanto quanto isolado, o Arthur lá no meio, lá atrás, tinha um buraco aqui nesse time, o Amuzu fez boa partida, na esquerda, talvez um dos melhores do Grêmio em campo, e o Carlos Vinícius, cara, quando via, ele tinha que até voltar para tentar ajudar, criar algum tipo de jogada, fazer alguma coisa para acontecer. Mas o Grêmio se defendeu razoavelmente bem, mas não conseguia ter a segunda situação, que era a saída para ataque. Nem nas escapadas de um Alisson, que eu acho que era a ideia do Mano Menezes, tampouco na consistência de jogo do Arthur, porque eu acho que o Arthur ficou muito mais atrás do que deveria. Mas, apesar de uma outra pressão corintiana, que obviamente vai acontecer, os caras estão em casa, jogando com 40 e tantas mil pessoas na sua casa, velho, o gol do Corinthians só sai por um erro individual do Volpi. É uma bola cruzada. O Volpi tinha feito um milagre minutos antes, numa cabeçada, num lance do Yuri Alberto, e aí automaticamente ele vai para escanteio a bola e ele sai completamente errado. Esse gol, ele é a clara ilustração de que quem estuda o avanço do futebol e as mudanças que estão acontecendo no futebol sempre diz: goleiro não tem que sair em todas as bolas. Há um ditado antigo que vale lá atrás para antigamente, que é: bola na grande área do goleiro. Tem gente que começou com bola na pequena área do goleiro, né? E aí tem gente que adapta, não, bola na grande área do goleiro. Cara, a grande área é muito grande, absolutamente não tem como. Não tem como o goleiro sair em todas as bolas. Dava antes, quando os caras cruzavam aquela bola que vinha em arco, assim, que a bola fazia um arco e tal, tu ia na linha de fundo e fazia aquele cruzamento e tal. Quando os caras, alguns lá atrás faziam isso, tá? Valdomiro no Inter fazia, o Renato fazia isso no Grêmio, que ele vinha dar uma pancada na bola e ela vinha rasante. Só que eram poucos e até por isso se destacavam. Hoje todo mundo faz isso, todo mundo faz um cruzamento rasante com força. E aí o que acontece? É muito fácil de tu perder o tempo de bola. O Volpi perdeu o tempo de bola. Resultado, gol dos caras numa saída errada dele, mas justamente por isso. Não tem que sair em todas as bolas. Já mudou esse conceito do futebol. Aliás, o jogo tem outro ponto relevante. Toma 1-0, o Corinthians continua jogando, o Grêmio não consegue fazer muitas escapadas e vai pro intervalo assim. Ali se imaginou que o Mano pudesse mudar, mas quando ele não muda, eu pensei, tá bom, vai dar 5, 10 minutos, vai ver que não tá dando certo e vai modificar. Cara, foi mudar lá pelos quase 30, 20 e tantos do segundo tempo que o Mano vai fazer as trocas. Tira Edenilson, bota Cristaldo, tira o Alisson, bota o Pavon. É verdade que o Cristaldo, principalmente, não melhorou muito o time. O Pavon lá no finalzinho vai fazer uma jogada que o André Henrique cabeceia na trave, mas é verdade que, cara, o Grêmio não melhora muito e toma o segundo gol. Numa falha individual do Dodge, coloca a mão na bola, é pênalti, o Depay que tá há um tempão sem marcar gols. Não acho que ele fez uma partida tão boa assim, o Depay, meteu uma bola na trave no primeiro tempo, mas nada absurdo, não vi um grande jogo do Memphis Depay. Ele vai lá, mete o 2-0, o Corinthians coloca o jogo no bolso, tá ganho a partida. Uma gavetinha do JB aqui é só, no primeiro tempo, tem uma bola na mão do Doriega, que é aquele típico lance que, se é contra nós aqui no Sul, a gente reclama, dizendo, pô, foi pênalti. E a verdade é o seguinte, o Davi Lacerda não marcou, o VAR não chamou. Por quê? É aquele lance interpretativo. Cada árbitro vai olhar e vai dizer, dou pênalti, ou não dou pênalti. E tem que, entre aspas, respeitar a interpretação do árbitro. Eu acho isso terrível, porque dessa vez foi a favor do Grêmio, e não vai ter gritaria. Mas, se fosse contra, teria. E mais do que isso, o Corinthians, se tivesse perdido, ia fazer um berreiro, porque a bola bate na mão dele. Eu acho um crime, um pecado, alguém marcar pênalti por conta daquilo. Eu não marcaria, mas, cara, dependendo do árbitro, ele vai marcar. E é esse o grande problema do Brasil. Tu nunca sabe qual é o critério daquele árbitro. E aí, velho, né, fica difícil. Mas, enfim, falei aqui no finalzinho do vídeo sobre arbitragem, até para relembrar, olha, lembrem que também tem contra o Corinthians, que isso também acontece, e o problema é na regra, na interpretação que se dá da regra, ou na margem ampla de interpretação da regra, de dizer, bateu na mão, aí o árbitro vai olhar e vai achar o que ele quiser a partir de agora, e cada rodada a gente vai ter uma interpretação diferente. Mas sobre o Grêmio, o negócio agora talvez seja torcer para G8. Pensar em, Copa do Brasil, um vencedor brasileiro que tá lá na parte de cima, né? Não basta vencer a Copa do Brasil, tem que estar lá na parte de cima, pode ser até o Corinthians, pode ser o Vasco, pode ser o Fluminense, pode ser o Cruzeiro, e aí, se ele tiver mais para frente, abre uma vaguinha pro Grêmio. Talvez seja o jeito, porque essa derrota, embora nada absurdo perder por Timão fora de casa, ela impacta bastante
nessa zona de Libertadores. São 8 pontos e só 7 rodadas para jogar. Inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.